Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na aula de terça-feira. As correções já estão na plataforma, vocês podem ter acesso a elas. E eu trouxe uma reflexão importante pra gente hoje, está lá na plataforma também, que está assim, ó. Erros são provas de que estamos tentando. Então, se a gente está tentando, a gente está aprendendo. Independente se a gente está errando ou acertando, a gente está aprendendo, porque a gente também aprende com os erros. É muito mais importante tentar do que não tentar, não é verdade? Vamos para a atividade de língua portuguesa? A atividade de língua portuguesa hoje ela é continuidade sobre a atividade de literatura em cordel. Professora, eu ainda não entendi por que se chama literatura em cordel. Bom, as pessoas antigamente, principalmente no Nordeste, eles faziam seus poemas, pintavam, como vocês podem ver na imagem que tem aí, porque a literatura em cordel, ela também, além das poesias que tem, também tem os desenhos e as imagens que contam uma história. Então, é uma marca muito importante a forma como os desenhos eles se mostram. Então, vocês podem ver, observar, eu coloquei um desenho para vocês de literatura em cordel, e ele tá contando uma história, esse desenho. E geralmente é essa forma de desenho. Quando você vê essa forma de desenho, você vai identificar que é a literatura em cordel. E principalmente no preto e no branco, que era a tinta, a cor de tinta que era muito utilizada antigamente, mas ainda hoje também se usa essas duas cores de tinta. Então eu coloquei aí, as imagens e poesias são marcas importantes da literatura em cordel. Esse tipo de literatura é muito presente no Nordeste brasileiro. No Nordeste brasileiro. É a arte, mas também conta a história de um determinado momento da vida das pessoas. Então, a atividade número 1 pede o quê? Agora você vai observar muito bem a imagem da literatura em cordel abaixo e dizer todos os detalhes que você vê. Então, tudo que você vê nessa imagem, você vai colocar. Está acontecendo tal coisa, tal pessoa está desse jeito, o que tem na imagem, quais são os animais que tem, o que eles estão fazendo. Então, você vai dar detalhes do que está acontecendo nessa imagem. A atividade de matemática é lá no livro didático, na página 28. Na página 28. Nós só vamos fazer uma atividade por dia dessas atividades, tá? Então, lá na página 28, nós vamos fazer a atividade número 3 hoje. Deixa eu organizar aqui. Para iniciar dessa unidade, você viu que a medida de diâmetro equatorial de um planeta e do sistema solar. Você sabe a medida de diâmetro equatorial da Terra? O que quer dizer essa medida, professor? Quer dizer o tamanho inteiro da Terra. Essas palavras são difíceis, né? Esse livro didático castigou com a gente com essas palavras difíceis. Mas se você tiver alguma dúvida, você volta lá no início da unidade, faça uma leitura, preste bastante atenção, que você vai conseguir entender melhor. Mas não se preocupe também se você não entender muito bem sobre o que quer dizer esse diâmetro. Mas quer dizer que aquilo tudo, aquela bola toda, né, o diâmetro, ela tem um tamanho, né? E aí ele mostra o tamanho, olha só, que dá... O número que indica essa medida aproximada em quilômetros pode ser obtido fazendo a composição. Então, composição é diferente de decomposição. Composição é você juntar os números, né? Decompor é você separar eles. Então, quando a gente decompõe, a gente faz assim, ó. Aí tá lá o número 136, quer dizer que é 100 mais 30 mais 6. Quando a gente compõe, a gente junta eles, né? Então, olha aqui, ó. 10.000 mais 2.000, quanto que dá? 12.000, né, professora? 12.000 mais 700, né? Aí tem um número, né? 12.700. 12.700 mais 50, 12.750.
2.750 mais 6. Aí você vai fazendo a continha no seu caderno. Eu estou falando de forma rápida, mas você vai fazer a conta aí no seu caderno e resolver. Então, você vai colocar aí como que é esse número quando ele se compõe, quando ele se junta, né? A gente faz as somas dele. A leitura desse número é... Aí você vai colocar o número e vai colocar ele como se escreve o nome desse número. Esse número tem quantas ordens? Aí você vai contar quantas ordens ele tem. O algarismo da quarta ordem é qual? Aí você vai lá contar. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Qual é esse número? Você vai colocar aqui. E o valor posicional desse algarismo é... Como assim, professora? Valor posicional. Esse algarismo referente ao número que você colocou, da quarta ordem, tá bom? Então, quer dizer assim, ó, vamos supor que a quarta ordem, vamos olhar lá qual que é a quarta ordem do número. Se o número é 2.756, a quarta ordem é o número 2, né? Então, esse número 2, o valor dele é 2, mas o valor dele representa 2.000, né? Então, eu tô falando pra você aqui, mas você não copia exatamente aí agora. Vai lá e observa no livro, porque como a gente tem pouco tempo pra estudar aqui, né? É tudo muito rápido, então você vai lá e observa, mas eu estou praticamente dando a resposta pra você. Mas a sua atividade agora é ir lá e observar esse número. A atividade de história de hoje, ela está lá na página 102. Professora, quanta coisa. Lá na página 102, e é sobre... A página 102, ela fala sobre os agrupamentos indígenas de 1500 e quais as línguas que eles falavam. O que você vai fazer? Você vai observar esse mapa, pessoal, tá vendo? Tá vendo esse mapa? A legenda, ela é muito importante quando a gente vai fazer a leitura de um mapa, porque então você vai ver a pergunta número 1. No estado que você vive, qual família linguística predominava? Então, você vai observar aqui, qual que é o estado de Goiás? Ah, o estado de Goiás tá em verdinho, não tá? Você vai observar a cor. Aí, você vai lá na legenda e vai ver o que é o verdinho. Qual que é a principal família linguística? O que quer dizer também, professora, essa família linguística? Quer dizer a forma como essas pessoas se comunicavam. Cada forma, ninguém falava português, né, naquela época. Cada grupo tinha a sua forma de se comunicar. E era muito diferente da forma que a gente tem hoje de se comunicar. Então, você vai lá, vai observar. Então, o roxinho é tupi e o verdinho é o G, né? Então, você vai colocar qual família predominava, qual família linguística predominava. Então, você vai colocar quais grandes grupos linguísticos estavam mais presentes no território brasileiro. Então, aqui, o que quer dizer predominante? Quer dizer a cor que mais tem aqui no mapa. Então, é a cor amarelo. Aí, você vai lá, é o pano. Olha lá a cor amarela. Lá na legenda, tá escrito pano. É o pano que tava a maioria? Não, tem uma cor que tem mais, né? Aí, então, você vai observar que são as cores roxa e verde. Então, você vai colocar quais são aí. Essas são as atividades de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima aula.